tal da reforma tributária, né? Natália, explica para nós esse novo paradigma da reforma e o que entra no lugar do que sai. A maior mudança de paradigma da reforma tributária é justamente esse imposto, aspas, por fora, né? Então eu vou ter o preço e eu vou ter o imposto por fora. Então, acho que todo mundo vai se lembrar muito da dinâmica dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem, né, o preço, você vê na notinha lá, né, a parte de tax, né, fica descolada, né, plus tax, né? É isso que a reforma tributária vai trazer para nós, né? Obviamente, com isso vem alguns outros conceitos, como o conceito da não cumulatividade, né? Como a ideia de você tributar valor agregado. Ela extingue vários tributos para colocar o IVA no lugar, então isso é muito positivo. A gente acaba com o ICMS, que é uma desgraça na Terra. O ICMS é o imposto mais complicado do mundo, a forma como ele é calculado e tem cada estado legislando de uma forma. Para vendas interestaduais você paga de outra forma, assim, então simplifica. Mas eu também estou extinguindo o ISS, que é municipal, IPI federal e o PIS e a COFINS, que é o que mais impacta para nossa atividade. Nossa, aqui eu tô falando aqui de imóveis de primeira e Broto Campelo, né? Claro, além do mercado imobiliário, mas é o PIS e COFINS, ele é uma tributação que incide sobre faturamento. Quando a gente vai para o paradigma do IVA, ele incide sobre o valor agregado. Grande mudança que a gente vai ter é essa. Hoje, a gente olha muito sobre faturamento, a gente não olha para o custo. A nossa tributação é toda em cima do faturamento. Eu olho na minha planilha lá só o faturamento e é ali que eu tributo. E o nosso cliente principal, que é o incorporador, também. Então, o meu custo, ele importa agora muito, né? A gente não olhava para o custo, a gente trabalhava até de uma forma desorganizada nas empresas sobre o custo e agora vai passar a ser fundamental. Seja muito bem-vindo ao G2 Clube de Negócios Imobiliários. Nós criamos esse projeto porque percebemos uma coisa muito clara: o brasileiro quer investir melhor, mas falta educação, falta estratégia, faltam ferramentas para tomar boas decisões. Muita gente começa a investir tarde, sem entender os riscos, não analisando os ciclos do mercado e acaba comprando errado. Do outro lado, vemos corretores sendo influenciados a simplesmente oferecer produtos, ignorando que o verdadeiro valor está em educar o cliente. O G2 nasce justamente para mudar esse cenário. Aqui você vai aprender a analisar retorno, risco, localização e ciclo do ativo, e entender como construir patrimônio de forma consistente, seja no Brasil ou no exterior. Nosso objetivo é formar uma nova geração de compradores inteligentes. O G2 não é sobre vender imóveis, é sobre ajudar você a tomar decisões melhores, gerar renda e construir patrimônio com estratégia. Bem-vindo ao G2 Clube de Negócios Imobiliários. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao G2 Clube de Negócios Imobiliários. Esse podcast nasce com o intuito de trazer uma educação contínua para você que investe no mercado imobiliário. E hoje trago convidados relevantes para falar de um tema muito importante, a reforma tributária e por que construir uma holding patrimonial. Sejam muito bem-vindos, meus amigos da Broto Campelo, Dr. Ricardo Campelo e doutora Natália Broto. Obrigada, Chinasso, obrigada, Orlandini, pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui em mais uma parceria com a Imóveis de Primeira, né? Nós somos parceiros de longo prazo, e para falar desse tema tão espinhoso, né, como a reforma tributária. Então, agradeço o convite. Legal. Oi, Chinasso, oi, Orlandini, né, cumprimento também o nosso ouvinte e nosso espectador. Também um grande prazer estar aqui com vocês, né, são feras aí do mercado imobiliário, são parceiros nossos. Então, para nós é uma grande honra estar participando aí desse projeto com vocês. Legal. E hoje a gente está trazendo um novo convidado para a mesa, que é o Orlandini, nosso sócio aí do G2 Clube de Negócio Imobiliário. E o intuito é que a gente eduque melhor o nosso cliente, traga ferramentas e orientação para ele investir melhor. E o tema, né, que é a reforma tributária, mas com o pé no chão, Natália. O que muda na vida real de quem compra, vende, aluga, incorpora, de quem tem patrimônio imobiliário na família? Esse é o tema que eu quero abordar hoje aqui. E passo a bola para o meu amigo Orlandini, apresentar aí os nossos convidados, Orlandini. Sejam bem-vindos, é uma honra a gente estar aqui reunido, principalmente à frente desse novo projeto, e termos vocês aí como os primeiros convidados, né? Isso é uma grande relevância para o mercado imobiliário, vocês prestam um serviço para o nosso mercado, isso nos enche de orgulho, e também sempre reforça mais essa nossa parceria aí. E antes da gente entrar nesse tema, quem é a Broto Campelo?
E por que vocês acabaram mergulhando tão forte no mercado imobiliário, no imobiliário e mais no tributário? Esse é Começa comigo? aí, Nath. Quem somos nós? É. Legal, então, De onde viemos? Broto Campelo, eu sempre falo, né, a gente tem um escritório jovem, primeiro porque nós somos jovens, né, mas nós temos aí Fale por você. temos aí 8 anos de existência, e a gente é bem focado mesmo, bem nichado em mercado imobiliário. Eu acho que o nosso principal diferencial é ser exatamente isso, advogado de mercado, né? Quando a gente entra numa operação, para tocar uma determinada operação, a gente entende como o mercado funciona. Então, não é ser advogado de mercado, não é ser preciosista, não é ficar colocando entrave em negócio. Então, o grande mote, né, o grande propósito do nosso escritório é viabilizar negócios e resolver problemas. Acho que esse é o nosso grande diferencial, assim, né? Vocês, né, a Imóveis de Primeira, nós somos parceiros de longo prazo, vocês conhecem um pouco da nossa advocacia, né? A advocacia que, se chega um contrato, um bom contrato perfeito, eu não sou aquela advogada que vai ficar ali, né, achando pelo em ovo. Eu vou devolver para vocês rápido para viabilizar o negócio. Não, tá perfeito, toca o negócio. Então, acho que define bem, né, quem é o Broto Campelo, né? Nós somos advogados especialistas em mercado imobiliário, advogados de mercado mesmo, que viabilizam o negócio e resolvem problemas. Para falar um pouco da gente, assim. Eu acho que a gente vem construindo essa identidade, né? E com esse desafio de conseguir mostrar valor, né? Como que a gente mostra o valor para o nosso cliente, como que a gente se posiciona e que a gente faz o cliente enxergar por que ele deve contratar o nosso escritório e por que ele deve remunerar o escritório de forma condizente, né? Que eu acho que é um grande desafio. Eu acho que a Nath citou um pouco dessa característica que a gente tem, que é de ser pró-negócio e fugir daquele estereótipo, que é aquele escritório de advocacia que a gente conhecia quando a gente era mais jovem, né, quando a gente se formou, né, e que era um pouco mais um escritório mais formal, né, que quer colocar ali aquela linguagem mais rebuscada para tentar mostrar que é sofisticado, né, e que ao longo da nossa carreira a gente foi entendendo que tinha outros caminhos para seguir, né, então a gente buscou, né, muito mais uma advocacia eficiente, mais objetiva, mais pragmática, e especificamente no mercado imobiliário é muito importante ter isso que a Nath falou, né, que é ser objetivo e que é entregar valor na excelência, na rapidez, claro, sempre deixando o cliente seguro daquilo que daquilo que ele precisa e que a gente está entregando. E eu acredito que até vocês são profissionais que, né, ao longo da nossa parceria, a gente percebeu que vocês conseguem ter essa visão também, né? Vocês entendem a importância, né, o quanto um escritório pode fazer a diferença em uma operação, o quanto é importante investir num escritório de qualidade, né? Eu acho que isso diz muito sobre nós e diz muito sobre vocês também, por isso que vocês chegaram onde chegaram. Legal, doutor Ricardo. Eu acho que todo investidor imobiliário ele precisa ter um bom corretor e um bom advogado, né? É verdade. Porque o advogado ele ajuda a tomar decisões, ajuda a estruturar o negócio. E, Orlandini, o que você tem aí para perguntar para Eu eles? que cuido mais dessa parte aí do jurídico, né, do grupo, essa foi justamente a primeira pergunta que eu fiz no nosso bate-papo inicial lá, alguns anos atrás. Olha, vocês não são aqueles advogados trava-roda, né? A gente falou um pouquinho sobre isso e justamente o que me atraiu a parceria foi essa questão. Veio muito à mesa, à época, a palavra. Nós somos viabilizadores de negócios. Perfeito. Isso foi realmente o grande diferencial que eu notei na parceria que estava se iniciando na época. A gente, claro, a gente quer viabilizar o negócio. Se chegar num ponto em que uma operação não tem um caminho seguro para o nosso cliente de avançar, a gente vai travar, se for o caso, né? Mas o que a gente entendeu é que tem muito advogado que ele acha que ele mostra valor para o cliente dele botando entrave, né? Criando risco ou superdimensionando riscos que existem. A gente vive muito do mercado imobiliário há muito tempo. É claro que nem tudo é tão objetivo assim. Tem riscos quando você faz uma operação. Claro, você vai assessorar uma operação de permuta, é risco, né? O terrenista tem algum risco no qual ele está embarcando. Mas você vai assessorar um terrenista com essa visão de, olha, né, a construtora pode quebrar, você não vai receber, é melhor não fazer.
né? E a gente percebeu isso ao longo da nossa carreira, advogados que querem criar muito, né, um bicho de 7 cabeças e que aí pro incorporador fala, cara, então assim, não tem negócio, não tenho como fazer negócio se eu precisar, né, dar tantas garantias a ponto de, né, de travar a minha operação. Né? Então a gente procura ser muito realista e entendemos que o nosso papel é dar ferramentas para o cliente decidir. Né? Então, assim, eu vou procurar o máximo possível arrumar formas de aquela operação se viabilizar. Né? Quando o nosso cliente fala assim, posso seguir, eu vou dar a ferramenta para ele. Falar, olha, aqui tem risco? Tem um risco X. Né? Porém, se você não correr esse risco, aceitar um mínimo de risco, por exemplo, né, você não vai conseguir fazer uma operação de permuta. E aí você vai para uma compra e venda, que você vai ganhar a metade. Né? Você quer ganhar a metade ou você quer ganhar o dobro? Então é um pouco nesse sentido que eu vejo a nossa atuação. Legal. A grande maioria, complementando, a grande maioria dos clientes que procuram serviço de advocacia dentro do mercado imobiliário, eles são leigos. Sim. E quanto mais o advogado dentro da norma jurídica, com certeza, mas quanto mais o advogado trouxer uma simplificação, acredito Perfeito. que seja melhor para todas as partes. Perfeito. Mas eu acho que além de viabilizar negócios, hoje tem muita gente que está escutando a gente que está desorganizado no patrimônio. Sim. Eu acho que é isso que a gente quer provocar hoje aqui, a organização do patrimônio antes ou depois de uma sucessão. Concorda, Natália? Sim, a gente, essa área, né, a gente chama de planejamento patrimonial e sucessório, uma área específica dentro do escritório, e é uma área justamente que fala sobre isso, né, sobre como organizar a vida do empresário, a vida patrimonial dele, da família empresária, das sociedades, de maneira a ter perenidade, né. Então, ainda mais com o tema da reforma tributária, que a gente vê impactos relevantes, né, em impostos como o ITCMD, em operações como compra e venda, em operações como locação. A gente vai, obviamente, tratar de todos esses temas, mas fica mais importante ainda, né, cada vez mais importante que o empresário olhe para o seu patrimônio, entenda como organizar, não apenas para mitigar os efeitos jurídicos, né, e tributários da reforma tributária, mas também em outros pontos, né? A gente então olha para uma organização patrimonial e pensa em proteção patrimonial, né? O dono de uma imobiliária, por exemplo, ou o dono de uma incorporadora, ele está muitas vezes no risco operacional, né? De uma reclamatória trabalhista de um corretor, de um acidente de obra, algo nesse sentido. Então, a estruturação de uma holding, né? De uma holding patrimonial, de holdings de participações, por exemplo, vai olhar para esse ponto, né, da proteção patrimonial. Também a gente pode olhar para questões como harmonia, né? Um grupo de empresas, por exemplo, precisa ter uma estruturação de controladoras, de acordos de sócios, né? Para muitas vezes regular as relações entre sócios que se mudam, as pessoas mudam, né? Às vezes, quando você começa uma sociedade, você tem um perfil, 10 anos depois você é pai, você é marido, você quer desacelerar ou quer acelerar, as relações elas vão mudando e os sócios precisam se entendendo no meio do caminho. Então, o nosso papel, de novo, além de viabilizar negócio, além de resolver problemas, é olhar para essas questões que a gente consegue ter clareza, porque a gente já viu os problemas, a gente já teve sócios na nossa mesa do escritório brigando por não ter acordo de sócios. Então, vamos prevenir, né? Como que a gente pode implementar a governança, o que a gente pode fazer de prevenção para que isso não aconteça. Legal, então a palavra da vez é preventivo. E eu queria fazer também, chamar atenção para todo mundo que está nos escutando, que eu acho que independente do tamanho do negócio, né, não é só para quem tem grandes patrimônios. Não é só para quem está no lucro real hoje como empresa, mas sim até o cara que está no Simples Nacional, que tem MEI, que investe no mercado, ele precisa se prevenir. E hoje é justamente isso que a gente vai trazer para a mesa, que todo mundo que está assistindo, não só do mercado imobiliário, mas em geral o empresário como um todo. Vocês foram reconhecidos como o escritório mais admirado no Rankings Relevantes. O que isso diz sobre o tipo de cliente e problema que vocês pegam? A questão ali, né, do ranking dos mais admirados do Brasil é muito relevante pra gente, principalmente porque é um reconhecimento de mercado, né? Para quem não conhece um pouco desses rankings, né, é uma pesquisa feita entre as maiores empresas, né, do Brasil, e em que os gerentes, diretores jurídicos que vão, né, identificar quais são os escritórios mais relevantes, mais indicados, e também os profissionais, né, os advogados mais admirados do Brasil. Então, quando esse reconhecimento vem do mercado, quando vem do cliente,
né, da incorporadora, da imobiliária, de uma empresa grande que lembrou de indicar o Broto Campelo, lembrou de indicar o Ricardo Campelo, a Natália Broto, enfim. Isso é o reconhecimento mais supremo, assim, né? Obviamente, a gente costuma dizer o reconhecimento financeiro é importante, mas você ter reconhecimento de mercado, né? Ser admirada por aquilo que você faz, acho que muitas vezes é superior, assim, o orgulho que a gente tem desse reconhecimento é, inclusive, superior ao que a gente... Não que eu não gosto de fazer dinheiro, tá? Não é nesse sentido, mas é um reconhecimento bem legal mesmo, é bem impactante pra Você gente. sabe que eu tenho uma tese, né? Um bom vendedor sempre tem teses. É que o cliente só se torna nosso cliente quando ele retorna, continua contratando os serviços ou ele indica alguém. Indicação, Né? com certeza. Então, acho que a recorrência é importante nesse reconhecimento, né? Sim, sim. Eu vou complementar. Assim, o branding, eu vejo que o escritório de vocês faz bastante branding, né? Estão no digital, isso é muito importante, né? Muitos players do Brasil fazem isso, porém, quando você vê que isso não se sustenta sem essa indicação, sem esse cliente recorrente e o prêmio ser reconhecido dentro da própria classe, faz total diferença, né? A questão do ranking dos mais admirados, né? A Nath citou o ponto-chave, que é o que está por trás do selinho lá, é que a gente sabe como que é feita a premiação. E realmente vem de gerentes ou diretores jurídicos de empresas grandes, né? Não quer dizer que o reconhecimento do cliente menor não tenha valor, para nós tem muito. Porém, a gente sabe que as grandes empresas, elas têm um processo de contratação que ele é muito mais rigoroso para escritórios de advocacia. Às vezes o pequeno, ele fica muito naquele advogado que ele conhece, que é o advogado que atende a família ali em outras coisas, e que nem sempre é aquele que tem uma característica mais qualificada de especialização, né? Então a gente fica muito feliz por estar sendo reconhecido nessa especialização. E o que você falou é muito interessante, né, Chinasa? O cliente que recomenda é aquele que tem um valor enorme para nós. Sim. E até eu vou citar uma passagem aqui, né, da minha atuação profissional antes da gente ter o nosso escritório, quando eu trabalhava ainda em um outro escritório. A gente teve uma aproximação ali da Brain, que, né, é uma empresa que aqui em Curitiba, né, quem não conhece a Brain é que não está no mercado imobiliário, né, mas hoje eles são referência em todo o Brasil. E surgiu uma oportunidade ali de fazer um trabalho junto, e a gente pediu uma pesquisa da Brain para saber dos players do mercado imobiliário se eles tinham advogado que atendia e como que eles tinham chegado no escritório. E era um número assim de 90%, na casa dos 90% era por recomendação. Olha aí. Recomendação de conhecidos ou de players também do próprio mercado imobiliário. Então a gente sabe o valor que tem, né, essa recomendação entre os players ali, né, e é por isso que a gente procura, né, a gente entende que muito mais do que tentar uma estratégia agressiva de sair captando o cliente, a gente tem que entregar um serviço de qualidade para que, né, a gente seja recomendado dentro do próprio mercado. E o legal é que vocês também têm atuação nacional, né? Sim. Até nós, como cliente, também já tivemos uma consulta de vocês na nossa unidade lá de Santa Catarina. Então, além de dominar o mercado do Paraná, também não tem fronteiras fora do Brasil, né, Natália? Já recebemos uma comitiva da Broto Campelo em Santa Catarina, fizemos uma imersão legal lá. Mas a gente atende, obviamente, né, nossa base central, Paraná e Santa Catarina também, mas a gente atende no Brasil inteiro, né? A gente tem clientes no Norte, em São Paulo, principalmente em São Paulo, a gente tem muitos clientes, então, enfim, acho que a pandemia também trouxe um pouco disso, né? Ela descentralizou esse atendimento e a gente surfou essa onda também de ampliar, né, e expandir o nosso território de atuação. Legal. Então explica para nós aí, em uma frase, o que se resume a Broto Campelo? Vixe. Nossa, são valores... Nath, vou jogar para você. Passa. Que resume... Ajuda. Eu acho que é aquilo que a gente já falou, né? Sobre sermos advogados que viabilizam negócios e resolvem problemas para os nossos clientes. Acho que esse é o grande propósito do nosso escritório. E né, algo também super importante, interesse do cliente sempre em primeiro lugar. Né? Foco no cliente. Sim, Foco no cliente. Sim. Legal. Para concluir esse bloco, então, entramos agora para o tema que todo mundo quer saber, que é a tal da reforma tributária, né? Natália, explica para nós esse novo paradigma da reforma e o que entra no lugar do que sai. Todo mundo quer saber.
Vamos lá, eu vou fazer uma breve introdução aqui, vou passar a bola para o Rica, que é o tributarista, né? O Rica, inclusive, tem falado muito sobre esse tema da reforma. É algo que a gente sempre tenta fazer no escritório, é realmente sermos protagonistas, né? Estarmos sempre à frente, principalmente desses temas que são mais espinhosos, vamos dizer assim. Mas a reforma tributária, ela traz realmente um novo paradigma, né? A gente está muito habituado hoje com, principalmente, a nossa precificação, né? Vou falar do escritório, eu faço uma proposta de R$10 mil, o tributo está embutido no preço, né? Eu vou receber a nota de R$10 mil e vou pagar lá X%, dependendo da minha alíquota, enfim, da maneira como eu tô enquadrada, eu vou pagar X% dentro dessa nota de 10 mil. Acho que a maior mudança de paradigma da reforma tributária é justamente esse imposto, aspas, por fora, né? Então, eu vou ter o preço e eu vou ter o imposto por fora. Então, acho que todo mundo vai se lembrar muito da dinâmica dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem, né, o preço, você vê na notinha lá, né, a parte de tax, né, fica descolada, Plus tax. né, plus tax, né? É isso que a reforma tributária vai trazer para nós, né? E, obviamente, com isso vem alguns outros conceitos, como o conceito da não cumulatividade, né, como a ideia de você tributar valor agregado. Mas eu vou deixar pro Rico explicar melhor essa parte aí. É que hoje a gente tem o sistema fragmentado, né? E aí tem a entrada do IVA, pelo que eu tô acompanhando. O grande mote da reforma tributária é a ideia do IVA, né? Por várias razões. Eu acho que o IVA, essa reforma, nesse sentido, né, para tentar entrar aqui na parte mais geral ainda, de uma forma mais genérica, ela extingue vários tributos para colocar o IVA no lugar. Então, isso é muito positivo. A gente acaba com o ICMS, que é uma desgraça na Terra. O ICMS é o imposto mais complicado do mundo, a forma como ele é calculado, e tem cada estado legislando de uma forma. Para vendas interestaduais, você paga outro de outra forma, assim, né? Então, simplifica. Mas eu também estou extinguindo o ISS, que é municipal, o IPI federal e o PIS e a COFINS, que é o que mais impacta para nossa atividade. Nossa, aqui eu estou falando aqui serviços, de né? imóveis de primeira e Isso. Broto Campelo, né? Claro, além do mercado imobiliário, mas o PIS e COFINS, ele é uma tributação que incide sobre faturamento. Quando a gente vai para o paradigma do IVA, ele incide sobre o valor agregado. Então, a grande mudança que a gente vai ter é essa. Hoje, a gente olha muito sobre custo, sobre faturamento, a gente não olha para o custo. A nossa tributação é toda em cima do faturamento. Eu olho na minha planilha lá só o faturamento e é ali que eu tributo. E o nosso cliente principal, que é o incorporador, também. Né? No Incorpora, que foi o evento da Abrainc que a gente teve agora, no mês passado, o CEO acho que foi o da Cirela que falou, até hoje, eu calculava a tributação do meu empreendimento, porque é uma planilha de Excel e aí eu coloco lá 4% do RET. É só o VGV que importa, né? Que é o valor de vendas, é faturamento. Quando eu vou para o IVA ele tributa o valor agregado. E aí como que eu encontro isso? Apropriando os créditos da minha cadeia produtiva. Então, o meu custo, ele importa agora muito, né? A gente não olhava para o custo, a gente trabalhava até de uma forma desorganizada nas empresas sobre o custo, e agora vai passar a ser fundamental eu olhar para o custo. Então, mas para resumir é isso, a gente vai ter um IVA no Brasil e ele vai ser dual, porque eu tenho 2 tributos dentro do IVA, eu tenho o IBS que vai para os estados e municípios, eu tenho a CBS que vai para a União Federal. Né? Como a gente está matando o ISS e ICMS, eu tenho que compensar os municípios e estados, né? Eu faço isso com o IBS, e eu estou matando no âmbito federal o IPI, PIS e COFINS, e aí vem a CBS para cobrir esses tributos. Né? Então, para dar uma introdução sobre o tema, que ele é bem mais profundo que isso. Eu participei de alguns fóruns, alguns debates, inclusive com vocês, né, sobre a reforma tributária. O que, na minha percepção, mais gerou dúvida é justamente esse princípio da não cumulatividade, né? E o crédito, a compensação de créditos. Palavra difícil essa, né? Palavra difícil, com Daí certeza. a reforma tributária trouxe essa balança. Poderia explicar um pouquinho como isso vai fazer diferença na linha final? Vamos pegar o nosso próprio exemplo do escritório ou da imóveis de primeira, né? Hoje a gente tem uma operação que custa, né?
A gente paga aluguel da nossa sede, a gente paga energia elétrica, a gente paga maquinário para os funcionários, internet, software para acompanhar processos, enfim. A gente tem um custo nessa operação que até hoje, como eu falei, era irrelevante para fins tributários, porque eu tributava só o faturamento. Como que vai funcionar a dinâmica do IBS e da CBS? Todos esses insumos que eu estou adquirindo, ou os custos da minha operação, eles vão ter o IBS e CBS destacados na nota. Até porque locação vai pagar nota fiscal, né? A gente já está dando esse recado para todo mundo. Locação vai ter que emitir nota fiscal. Quando a gente pagar o aluguel da nossa nova sede, né, da qual a gente muito se orgulha, vai estar lá o preço da locação e o tributo por fora, como a Nath já anunciou ali, né? E aí, quando eu olhar essa nota fiscal, esse tributo, esse IBS e CBS que eu estou pagando da minha locação, aquele valor que o contribuinte é o proprietário do imóvel, mas na prática quem está pagando sou eu, porque eu que estou pagando aquela nota, né? Uhum. Então eu vou me creditar daquele IBS e CBS que está na minha nota de locação. Da mesma forma que eu vou fazer com o que está na minha energia elétrica, no meu software, enfim, tudo que eu adquirir ou contratar que tenha nota fiscal, eu estou pagando naquela nota IBS e CBS. Quando eu emitir a minha nota fiscal para o meu cliente, e aí eu tenho lá o IBS e CBS também, eu vou fazer uma conta de crédito e débito. O quanto eu tenho de IBS e CBS para pagar, eu vou usar os créditos do IBS e CBS da minha operação. Portanto, quanto mais eu tiver insumos com crédito, eu tenho um valor agregado menor, podemos dizer assim, né? Eu vou ter uma tributação menor também, porque eu vou estar aproveitando todos esses créditos. Se a gente comparar o prestador de serviços que somos nós com uma indústria, por exemplo, é fácil entender que a indústria vai ter muito mais crédito, porque ela tem um insumo, ela tem, pegar numa fábrica de bebidas, ela tem o insumo, o xarope, a gaseificadora, a água, o vasilhame, o engradado, a transportadora. Então, tudo isso vai entrar como insumo. O IBS e CBS, que ela paga ali naquela nota fiscal, ela acredita para descontar do tributo dela. Então, é um racional que a gente não estava preparado. Hoje, a gente tem custos que são profissionais, mas que a gente, eu vou viajar para atender um cliente, a Nath vai viajar para atender outro. Às vezes a gente faz na física, porque está mesmo equivalente. Não vai mais existir. Eu tenho que jogar esse gasto para minha pessoa jurídica. Então, essa organização ela vai ser muito importante. O conceito, assim, da questão da não cumulatividade, hoje, quando você tem contratações em cima de contratações, uma cadeia de fornecimento específica, você não compensa esses tributos. Então, quando eu emito uma nota para você, para imóveis de primeira de honorários advocatícios, e você emite uma nota de corretagem para o teu cliente, porque você prestou um serviço de intermediação, você não compensa o tributo que eu paguei com aquela nota que você está pagando lá na frente. Por isso que ele é cumulativo. Porque ele vai se cumulando. Então, no meu custo do escritório, por exemplo, eu tenho vários tributos que eu estou indiretamente dentro do meu custo, né? Então, é o tributo da fatura de luz, é o tributo do software, enfim, tudo isso está dentro do meu custo. Quando eu emito uma nota para imóveis de primeira, tudo isso também ajuda a precificar, inclusive, quanto eu vou cobrar de vocês. E lá na frente vocês emitem uma nota de corretagem, independentemente de toda a cadeia de quanto teve essas várias tributações no meio, não faz diferença. A ideia da reforma é justamente existir uma alíquota única, né? E aí o Rica pode falar um pouco melhor das nuances dessa alíquota única, né? Porque, enfim, ela é única, mas não é tão única assim, vamos dizer. Mas ter uma alíquota única e que você consiga, dentro da cadeia de fornecimento de um determinado produto ou serviço, não acumular tributo sobre tributo sobre tributo sobre tributo. Por isso a ideia de tributação sobre o valor agregado, apenas e tão somente. Mas não é fácil de entender, não. Não, o tema é bem complicado, mas o que é até importante colocar? A gente olha para isso com preocupação. Porque, de fato, a gente vai ter que investir muito em organização interna e as empresas vão ter que estar muito bem assessoradas para rever a sua operação. E quando a gente fala de grupos empresariais, mais ainda, é importante rever a sua operação. Mas os estudiosos, e eu falo assim, o pessoal que estuda direito tributário de outros países,
todo mundo sempre defendeu esse modelo do IVA no lugar da tributação cumulativa, que é o que a gente tem hoje, né? Então, a gente espera que eles estejam corretos e que isso seja bom para o país. Legal. Então, na prática, para quem está nos ouvindo e nem sabe por onde começar, quem não estudar melhor isso vai impactar direto na margem, né? Na sua margem do seu produto. A hora que entrar a tributação, né, vai ficar sem saber o que fazer ali, porque, né, é uma tributação que, se ele não tiver preparado e se ele não fizer olhar para dentro de casa e ver aonde que estão os meus créditos, aonde que eu estou deixando de apropriar crédito, que eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Eu compro uma passagem aérea para ir participar de um congresso. Hoje, às vezes eu compro na pessoa física e depois a Nath a gente se acerta. Isso não tem mais sentido. Porque se eu comprar na pessoa física, eu estou pagando IBS e IBS, estou jogando no lixo. Se eu coloco dentro do Broto Campelo, o Broto Campelo vai pagar aquela passagem aérea, IBS e IBS vai descontar do imposto que o Broto Campelo vai pagar. Né? Então, eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas com certeza tem muita coisa que hoje a gente deixa passar. Legal. Então, quem não recalcula o preço perde a margem, né? Com certeza. O imobiliário entra nessa história e quais operações serão impactadas? Todas. Absolutamente tudo. Do permutante ao investidor, à incorporadora, à loteadora, à administradora de bens. Eu vi um desespero nos últimos meses, né? Uhum. Mas tem um prazo de implementação disso, né? Pode falar um pouquinho, Tem. doutor? Aí eu acho que é interessante colocar assim. Desespero é quem deixou para olhar para isso na última hora, né? Por outro lado, a gente vem destacando isso muito, né? O pessoal estava muito passivo, estava todo mundo muito achando que, não, isso aí é coisa para 2030. Não é. 2027 a gente já tem CBS no lugar da IBS, no lugar de PIS e COFINS. Então, assim, né, o pessoal tava, isso aí é para muito. Não, a gente está assinando um contrato hoje de locação que vai mudar no meio do caminho. A gente não está olhando para preço, para valor. Exato. Né? Né? A gente está desenhando operação que vai pagar a CBS. E o pessoal está muito assim, não. Não, pessoal, assim, tem que olhar. Assim, o desespero não é a melhor forma de reagir, mas tem que se preparar, tem que estudar isso desde já. Esses dias até a gente estava fazendo uma reunião com uma incorporadora, e uma incorporadora estruturada, assim, não era uma incorporadora pequena, uma incorporadora, assim, bem robusta, vamos dizer assim. E aí a gente começou a trazer esses conceitos da reforma e eles começaram a perceber que o empreendimento que eles vão lançar daqui a 3, 4, 5 anos, que eles estão fazendo a viabilidade hoje com base no modelo tributário que não vai aplicar. Você vê como as pessoas não estão entendendo. O problema principalmente quando a gente fala de, acho que permuta, incorporação, alocação, o ciclo do mercado imobiliário é um ciclo longo, né? Tudo bem, acho que o Rica daqui a pouco pode falar sobre, né, o período de transição, enfim, de maneira bem específica, mas o ciclo do mercado imobiliário é longo. O incorporador compra um terreno hoje para lançar daqui X anos e terminar a venda daqui a alguns anos, né? Então, como o Rica disse, contratos de BTS, por exemplo, né, de Build Suite, que a gente assessora, às vezes tem 10, 15, 20 anos de vigência. O cara que está assinando um contrato de BTS hoje, sem olhar para a reforma tributária, vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, não tem que ter desespero, existe um regime de transição, mas quem não olhou para a reforma tributária ainda está atrasado. Né? Isso tem que estar claro. E aí eu acho que a gente pode começar a falar dos setores, né? Que é o setor de compra e venda, então. Compra e venda. Eu peguei uma aqui, ó. Os imóveis subirão. De preço. Subirão de preço, não é uma tese do papo do corretor, né? A doutora Natália acabou de falar isso, em outras palavras. O imóvel sempre sobe de preço, né? Exato. Não existe cair, mas especificamente a incorporação do novo modelo da reforma tributária, eu concordo com você, vai fazer subir o preço do imóvel sim, porque vai chegar na ponta da operação. Entrando no bloco 3, compra e venda. O que muda a forma objetiva do custo tributário no negócio? Uhum. A compra e venda, ela tem um complicador adicional em relação às outras atividades, né? A gente já falou um pouco aqui da questão da não cumulatividade, que eu vou utilizar os créditos, né, dos meus insumos. Na compra e venda, a gente tem um fator adicional nisso. Porque para eu encontrar a compra e venda, para eu encontrar o valor agregado na compra e venda, eu não posso
posso olhar só para créditos de operação. Por quê? Compra e venda, a incorporadora, ela vai estar, né, encaixada ali na compra e venda. A incorporadora, ela compra terreno. E o terreno não necessariamente vai ser de uma administradora de bens que é contribuinte do IBS-CBS que vai gerar crédito. Ela pode ser, e normalmente de uma pessoa física, né? Ou de uma pessoa que só tem uma PJ, ali, uma holding que foi constituída só para ter aquele bem. Né? Então não vai ter crédito naquela operação. Então, primeira coisa quando a gente vê a compra e venda na reforma tributária é o redutor de ajuste, que é justamente o valor do imóvel comprado. Então a incorporadora comprou o terreno, ela tem esse valor da compra do terreno, ainda que não tenha crédito lá, ela vai descontar na base de cálculo quando for revender as unidades. Assim como aquela pessoa que compra e vende imóveis, né? Aquela pessoa que vive de comprar imóvel para, né, valorizar ali, depois revender, mesmo que não faça obra, né? Tá só esperando ali o mercado valorizar. Essa pessoa também, o valor da compra dos imóveis vai ser descontado ali no valor da revenda, né, que é o redutor de ajuste. E para a incorporadora, né, o terreno vem como esse primeiro balizador ali para descontar na base de cálculo. E aí eu vou ter, né, para compra e venda de imóveis, inclusive para a incorporadora, o IBS e a CBS incidindo no valor da revenda. Descontei o valor do redutor de ajuste, tem também um redutor social, que é para imóveis residenciais, eu vou descontar mais R$100 mil na base de cálculo. Então, né, quando a gente tem habitação de interesse social que está sendo vendida ali a 300, 400 mil reais, você tirar 100 mil da base de cálculo vai ser bem relevante, né? Mas pensar num Palazzo Lumine, que vocês vendem muito, né? Vocês estão vendendo, vão vender muito ainda, né? Com Vitória, empreendimentos aí de Alguns milhões. de ticket muito alto, os 100 mil reais não vai fazer nem coceira, né? Mas eu vou ter essa dinâmica, então, aí de descontar o valor desses redutores e dos meus insumos. A pessoa que compra e vende imóveis, ela não tem insumos, né? Ela não está contratando operação. Talvez uma assessoria, uma assessoria jurídica, claro, assessoria imobiliária, mas é pouco. Mas a incorporadora, sim, o valor da construção, todos os materiais que estão sendo empregados, os subempreiteiros, tudo que tiver nota fiscal, vai gerar crédito, vai descontar. Mão de obra, não. E aí que é importante colocar. A mão de obra própria, ela não gera crédito, porque ela não tem nota fiscal. Ah, mas eu tenho ali uma folha de salários pesadíssima, não vai gerar crédito. Por isso que o setor de compra e venda de imóveis, que tem na incorporação, na construção, né, que tem ali o redutor de 50% também, na construção, que usa muita mão de obra, eu tenho um redutor naquela alíquota modal, né, que é a expressão mais adequada. Eu vou partir de uma alíquota modal, que se estima que vai ficar em 28%, e eu jogo um redutor de alíquota. Na construção, na compra e venda, 50%. Então eu vou cair para uma alíquota de 14%, para equilibrar isso, já que eu não sou uma indústria que tem ali uma estrutura pesadíssima de insumos, eu vou ter muito crédito, eu vou ter um pouco menos, porque a minha mão de obra não gera crédito, então eu tenho uma alíquota menor, vai ter uma alíquota ali, um redutor de 50%. Mas acho legal dar um passo para trás também, porque o Rica, quando a gente fala de compra e venda, obviamente tem, né, as questões relativas à incorporação, enfim, que querendo ou não é uma atividade de compra e venda, mas tem o comprador, pessoa física, o cliente da imóveis de primeira, né, que muitas vezes se pergunta, mas eu vou entrar nessa reforma tributária, eu vou pagar mais imposto, não vou pagar mais, como é que vai funcionar, né? Para esse cliente, né, existe uma regra específica também, né? E a gente tem que lembrar que a reforma tributária ela é uma reforma sobre o consumo e não sobre a renda. O que quer dizer isso? Quando o investidor de vocês, lá, pessoa física, ele compra um imóvel com vocês e vende, o que ele paga? Ele paga ganho de capital, certo? Certo. Isso não se altera com a reforma tributária. Porque ela não é a reforma não está fazendo, ela não foca em renda, né? Vamos só especificar o comprador pessoa física, né? Isso, o comprador pessoa física que compra e vende, ele vai pagar ganho de capital e a reforma tributária, a princípio, não altera essa maneira de tributação. Quando é que altera? Quando esse comprador, vendedor, né, essa pessoa física, ele é enquadrado pelo legislador da reforma como um vendedor habitual, né? Então, se ele vende mais de 3 imóveis no ano, ele passa a ser
um contribuinte também do IBS-CBS. Ah, mas vai pagar só o IBS-CBS? Não. Então Ele- tem que ter um alerta. O cliente da Sim. pessoa física, ele pode se tornar um jurídico sem saber. Ele pode ser tributado como uma jurídica, Isso. além da tributação na física, sem saber. Uhum. Então, né, obviamente a gente vai entrar no tema, por exemplo, de holding, né, Uhum. Mas esses investidores, pessoas físicas, que são investidores habituais, né, que compram e vendem imóveis de uma maneira habitual, principalmente aqueles que têm mais de 3 operações, E tem bastante, hein? tem bastante. Muito. Bastante. Ele Muito. não vai fazer o menor sentido fazer isso na física, porque ele vai ser bitributado, ele vai ter o ganho de capital Uhum. e ele vai ser contribuinte de IBS-CBS. Né? Você tem Ah, uma legal. coisa... E tem uma pessoa, claro, a pessoa jurídica, né, que compra e vende imóveis, ela vai estar impactada diretamente, independente do tamanho da operação. Mas eu acho que é um tema que dá para puxar agora que a gente está falando da incorporação, né, que é o do permutante. O permutante, pessoa física ou pessoa jurídica, né, ele vai entrar nessa condição de pagar IBS, RBS na revenda das unidades. Né? Hoje ele pagava PIS e COFINS, na revenda das unidades ele pagava ali o lucro presumido, que somando imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, ficava ali na casa dos 6,73. Né? E isso vai mudar porque ele vai pagar IBS, RBS nessa revenda também. Então é uma tributação que fica mais pesada e a gente teve algumas negociações em andamento que foram abaladas quando o pessoal percebeu que tinha essa tributação. Legal. A gente vê que hoje os permutantes, muitos não são do mercado, né? Eles acabam permutando o seu terreno, que foi a casa da família, e Isso. estão Isso sem mesmo. orientação nenhuma. Isso. Então, acho que para concluir esse bloco, tem que procurar um especialista, né, Natália? A permuta em si, assim, a gente tem visto... inclusive, como o Rica falou, né? Algumas negociações caírem, abrirem, ó, vamos ter que renegociar, porque Vai o mudar o impacto valor, né? vai ser gigantesco. Então, Porque a Nath citou também, né, que ele vai continuar pagando o ganho de capital na revenda das unidades, se for pessoa física, mais o IPS-CBS. Então, uma tributação absurda, né? Eu dei o exemplo ali do lucro presumido, se é um permutante pessoa jurídica, né? uhum. E aí eu tenho um aumento, mas eu tenho a saída do PIS e da COFINS, né? Eu tiro o PIS e COFINS para colocar o IBS-CBS, que é maior. Eu tenho um aumento, mas pelo menos eu estou tirando o PIS e COFINS. Na pessoa física eu não estou tirando nada. Ele vai continuar pagando o ganho de capital na revenda das unidades, mais o IBS-CBS. Então, a permuta de todos os negócios, assim, é um dos que mais sofre esse impacto. Por isso que o pessoal está, como você falou, né? O que está bem assessorado, né? Que infelizmente não é a maioria dos casos, o que está bem assessorado, ele está procurando alternativas. Seja colocar o imóvel numa pessoa jurídica antes de fazer a operação, que sem dúvidas vai reduzir a tributação, ou estudar, quando o empreendedor tiver essa disponibilidade, estudar um modelo de uma permuta financeira via modelo societário, né? A gente tem opções ali que ficam um pouco mais em conta, mas que, assim, é um cálculo muito sofisticado para fazer, até porque a gente teve também a reforma tributária da renda agora no final do ano, Sim. que é a tributação de dividendos, né? Então, só para colocar assim, ó, não tem receita, não tem fórmula pronta, né? A gente tem que olhar para cada empreendimento, para cada situação e fazer conta e estudar as opções que melhor vão atender as duas partes. Legal. E vocês já estão recebendo demandas de renegociação de contratos nessa Sim, análise? Sim. Essa semana eu atendi uma terrenista que estava assessorada pelo contador, fazendo que nada contra a assessoria de contador, né? Mas especificamente nesse caso não estava sendo bem assessorada. Estava concluindo já uma operação de permuta, e aí coincidentemente, né, o dono da imobiliária que estava fazendo essa intermediação falou: eu acho que você devia consultar a Natália lá, porque... E eles já travaram a operação, porque depois eu tive uma conversa por telefone com ela, falei: olha, desse jeito você vai ter uma tributação enorme. Travaram a operação, vamos começar de novo a Legal. negociação. Então, na base de tudo, tem que ter uma boa estruturação e falando de se permuta já no início, né? Tem que começar Com fazendo o certeza. certo. Encerrando esse bloco, vamos para o bloco locação, que é outro impacto que vai ter aí forte e todo mundo quer saber. Locação, qual é o ponto mais relevante para o público? Como fica a tributação na locação na reforma tributária? A locação, ela também tem um impacto muito relevante, porque, como a gente viu, a gente está extinguindo vários tributos para criar o IVA, né, o IBS e a CBS no lugar. A locação não pagava ISS, nem ICMS, né, muito menos IPI.
pagava PIS e COFINS na pessoa jurídica, e aí o PIS e COFINS sai para entrar o IBS e a CBS. Mas como eu estou colocando tributos, né, mais pesados para uma operação que não era tributada como serviço, isso acaba trazendo um impacto maior quando a gente olha a ordem de grandeza, né? A tributação da locação vai aumentar. Isso é ponto, assim, não tem operação em que eu não vá ter um aumento na tributação final, né, na locação. E tem várias questões importantes para colocar, né? Mas na locação, acho que o fundamental é olhar também que eu tenho um redutor de alíquota. A alíquota vai ser 70% menor para a atividade de locação. Ou seja, eu pego aquela alíquota modal de 28%, vou jogar um redutor de 70%, né? E o número que a gente está considerando aqui é 8,4%, né, para a tributação final. E por que eu tenho um redutor de 70%? Porque eu tenho quase nada de crédito na locação. Então, se a gente pensar, uma pessoa jurídica, um contribuinte ali, que loca vários imóveis, né, qual que é o gasto desse cara? É um gasto muito pequeno na operação de locação, né? Ele vai ter a imobiliária que administra, ele vai ter uma contabilidade. Eventualmente uma reforma. Eventualmente alguma manutenção, alguma reforma do imóvel que tome nota, né? Porque às vezes ele normalmente ele colocava lá o seu Zé para fazer uma manutenção ali, que dá aquele recibinho azul, né? Que não vai gerar crédito. Né? Então, realmente é uma atividade que fica muito impactada economicamente e que ganhou esse redutor de alíquota mais generoso. Né? Mas vai ser uma tributação mais, mais onerada em cima dessa atividade e que também tem e que a gente está destacando muito, também tem a regra da pessoa física que passa a ser equiparada, né? Quer falar um pouco, Nath? Esse eu sei que você está já, né, ouvindo bastante, já está com domínio para falar. Na questão da pessoa física na locação, ele tem uma regra parecida com a compra e venda, né? Então, para aquele locador que ele, obviamente, hoje ele é tributado justamente pelo imposto de renda, né? Ele paga imposto de renda sobre o valor da locação. Tabela progressiva do imposto de renda, exato. Né? Se ele locar mais de 3 imóveis, né, e atingir um valor superior a 240 mil anuais, ele vai pagar, além da tabela progressiva do imposto de renda, mais o IBS-CBS. Então, aquelas pessoas que, por incrível que pareça, ainda locam na pessoa física, que é muita gente, né? Já paga muito mais hoje. Já paga muito mais hoje, né? Vai ficar, assim, alguns cálculos, a gente chega a uma tributação de 35%, né? O que inviabiliza, na nossa visão, inviabiliza a alocação na pessoa física. Então, de novo, a gente tem visto um movimento de mercado mesmo, de reorganização patrimonial, de buscar a realização de holdings, enfim. Mas tem um outro ponto da locação que a gente não mencionou aqui, que eu acho muito importante mencionar, que é a questão contratual. Por quê? Lembra que no começo do podcast eu estava explicando um pouquinho sobre o conceito da reforma, o que muda, e eu falei que a tributação agora é por fora, né? Então é o preço, vamos dizer assim, e a tributação é por fora. Pois bem, a gente tem um contrato de locação lá no Broto Campelo e a gente paga X mil reais por mês, né? E o que acontece? Quando o locador ele recebe esse valor, ele vai tributar com base nesse valor X, né? De novo, tributação por dentro. Esse contrato, ele está vigente, só que ele está vigente por mais 5 anos, né? O que vai acontecer? Com a entrada em vigor, e é uma entrada paulatina, né? Então, ano a ano, a gente aumenta, né, a progressividade, vamos dizer assim, da entrada em vigor da reforma. A gente vai começar a ter o mesmo preço, vamos dizer assim, do aluguel, mas a tributação por fora. Como é que vai ser isso, né? Como é que essas negociações entre locador e locatário vão ser impactadas? Isso tem poucas pessoas falando dessa questão contratual. A gente imagina que isso vai fazer com que exista uma judicialização, inclusive, de conflitos, né? Principalmente de locação e de contratual, de uma maneira geral, para durações, né? Para relações de duração de longo prazo. Mas tem pouca gente falando sobre essa questão contratual. Porque esse contrato precisaria ter uma correção, né? Por conta desse... Uma readequação. Uma readequação, é melhor. E hoje
o contrato já tem Tá formado, já tá está assinado. pactuado. Exato. Já está pactuado e normalmente sem calcular os efeitos da reforma tributária, até porque né, a gente mal sabia se ia realmente passar ou se não ia, mas a gente tem com a reforma tributária uma mudança na percepção do preço, né, justamente por a tributação ser por fora e por ela gerar crédito e débito. Então, e aí isso vai mudar muito, vai ter uma diferença grande quando a gente está falando de uma alocação entre contribuintes do IBS-CBS, que no exemplo do nosso escritório, que a Nath citou, vai se aplicar, ou quando eu tenho uma alocação em que o locatário que está pagando aquela nota não vai usar crédito e débito. Então ali eu tenho um impacto financeiro muito maior. No nosso caso, a gente vai ter que entender ali, porque eu tenho o preço da locação e eu tenho a tributação por fora, mas a tributação por fora eu uso como crédito. Então Sim. a percepção do preço para mim, ela fica estável, né? Quando eu tenho um contrato que é de não contribuinte do IBS-CBS, a percepção de preço vai mudar, porque se vier só simplesmente o imposto em cima da nota para ele vai falar, ué, Eu tô pagando mais. eu tô pagando mais e o que eu vou fazer com esse crédito? Eu não vou usar o crédito, né? Então a gente entende também que vai ter um movimento assim de estresse nos contratos, não só de locação, mas tudo que tem esse impacto, né? E da locação eu acho que é interessante citar também que tem um regime de transição, né? A lei permite que você mantenha contratos anteriores à lei dentro do modelo antigo de pagar 3,65, que era o valor do PIS e da COFINS, mas tem uma limitação. Nos contratos residenciais, eu só posso estender esse pagamento até o final do contrato ou até 2028, que é um período em que eu ainda tenho, né, a vigência da reforma ela é escalonada, então eu vou ter só a CBS. Eu não tenho o IBS ainda, eu tenho um pedacinho só do IBS. E aí o que a gente está recomendando façam contas para ver se vale a pena ficar no regime de transição. Se valer a pena, eu tenho algumas providências para cumprir, principalmente a de registrar o contrato, que é até o final agora de 2025. Então a gente está correndo, assim, a gente está alertando muito o pessoal que faça conta, se você tem um contrato de locação anterior à reforma, né, que é 16 de janeiro desse ano, quer manter no regime de transição, faça conta, veja se vale a pena, se não vale a pena, e, por via das dúvidas, registre o contrato, pode ser na matrícula do imóvel no RI ou no título e documentos, garantiu que ano que vem, caso seja o caso, você faz a opção para manter o regime de transição. E esse é um ponto interessante, né? Até a gente já mencionou isso, né? Aqui, de que não tem desespero, mas quem não viu ainda está atrasado. Esse da locação é justamente isso, né? A gente está gravando esse podcast no dia 12 de dezembro, a gente tem uma janela de oportunidade de registrar o contrato e aderir ao regime de transição até o dia 31 de dezembro e grande parte das pessoas, grande parte dos locadores não fez. E não sabe e nem tem ideia, né? Então, fica novamente o alerta, assim, de que as pessoas, né, os empresários, enfim, precisam realmente se debruçar sobre as questões da reforma, porque a gente tem impactos diretos. Uma pergunta, a gente que está na ponta, os clientes têm uma grande dúvida. Agora eu devo migrar para holding? Faz sentido para mim? Eu sou pequeno? Porque, por incrível que pareça, a gente já falou isso aqui, nós que estamos aí à frente do mercado, tratando com investidores, muitas vezes o investidor, ele ainda está na física. Ele Sim. não fez essa conta, ele não entende muito, ele é um profissional liberal, um médico, um empresário, e essa pergunta em todos os nossos encontros sempre aparece. Como é que funciona essa holding? Como eu posso blindar meu patrimônio? Isso com a reforma tributária melhora, piora? Pode explanar um pouco para nós melhor Sim. aí, Natália? A gente tem visto um movimento muito grande de pessoas justamente tentando entender se faz sentido, né, sair da pessoa física e começar a operar o seu patrimônio, compra e venda, locação, enfim, numa holding administradora de bens, né, uma holding patrimonial. Por padrão, quando a gente fala de locação, já era um caminho, mesmo antes da reforma tributária, já era um caminho de locar a partir ali de 6, 7, 8 mil reais por mês, locar na holding era melhor do que locar na pessoa física, né? Então, isso antes mesmo da reforma já era algo... era um drive, né? Era algo que a gente conseguia recomendar com bastante facilidade. Agora, né, aquelas pessoas físicas que se enquadram
naquele perfil de ter mais de 3 imóveis locados, né, acima de 240 mil, não tem, na minha visão, não tem mais escolha. Tem que migrar para holding, né? Ninguém quer pagar 35% de tributação na pessoa física, né? E aí, na jurídica, tem que fazer conta, depende muito dos valores, mas por padrão tem ficado perto dos 16, né? Então, é metade. É metade. Então, quando a gente fala de locação, né, holding normalmente é um bom caminho. Compra e venda depende um pouco, né? Às vezes depende do ganho de capital, né? Porque a tributação na pessoa física, ela é a do ganho de capital. Na pessoa jurídica é diferente, porque é uma tributação que incide sobre o valor integral do imóvel. Então, precisa pensar, precisa olhar. Normalmente, para imóvel é imóvel, é um planejamento muito específico. Mas o que eu gostaria de deixar claro, né, é que muitas pessoas buscam, né, a formalização da holding pensando do ponto de vista tributário. Mas existem uma infinidade de outros benefícios na estruturação de holdings, né? 90% dos empresários e das empresárias que chegam no escritório para fazer holding é quanto eu vou economizar. Mas a holding resolve outros problemas, né? E eu cito, né, pelo menos 2. Primeiro, a questão de proteção patrimonial. No Brasil, a gente sabe o nível de exposição de risco do empresário, né? A gente coloca o nosso patrimônio, muitas vezes, de maneira direta para garantir eventuais prejuízos da operação, né? Da pessoa jurídica. Está falando aqui de problemas tributários, de problemas de ordem trabalhista, enfim. Então, eu costumo dizer que todo empresário no Brasil, todo empresário, toda empresária deve ter holding por conta de uma questão de proteção patrimonial, né? O drive aqui é ter um distanciamento da atividade operacional, que é uma atividade de risco, do patrimônio pessoal. A gente não gosta de falar, Orlandini, de blindagem patrimonial. Tem muita gente, tem muito profissional que vende. Eu faço blindagem patrimonial. Na nossa visão, blindagem não existe, mas existe sim proteção patrimonial, existe sim um distanciamento da atividade de risco e é uma recomendação que a gente faz de maneira corriqueira. Todo empresário, toda empresária deve ter holding para proteger o seu patrimônio pessoal. Legal. Mas a gente também tem, na minha visão, um outro viés da holding, que é o de harmonia, né? Harmonia das relações. Quando a gente fala da família, né, e você tem o patrimônio familiar dentro de uma holding, você consegue, com regras societárias, dizer qual vai ser a regra do jogo, como é que isso vai funcionar, como é que é a gestão desse patrimônio. E aí eu vou dar um exemplo que todo mundo em algum lugar já ouviu falar de alguma família que o patriarca faleceu, a matriarca faleceu, não tinham feito nenhum tipo de estrutura, e você tem aquele terreno, por exemplo, no centro de Curitiba, aqui, puta terreno para incorporar, tem 4 herdeiros, coproprietários, por exemplo. E aí você tem 4 pessoas para negociar. E se um não assina, não tem negócio. Um acha que tem que esperar, não, mas se esperar mais 5 anos vai valorizar mais. O outro tá quebrado, tá devendo a conta, não, tem que vender agora. Um quer fazer permuta, o outro quer fazer compra e venda. E quando você tem esse imóvel no regime de copropriedade, você não mexe no imóvel se não tiver 100%. Todo mundo precisa assinar a escritura. Concorda comigo? Quando você migra essa mesma situação para uma holding, você tem mecanismos societários. Então, por exemplo, você tem quórums de tomada de decisão. Você pode dizer, por exemplo, que 3/4 dos herdeiros vão tomar uma determinada decisão. Você tem um administrador que está elencado no contrato social, que tem uma alçada específica, por exemplo, para tomar decisões mais corriqueiras e dia a dia. Então, a harmonia, para mim, muitas vezes, é muito mais importante do que a questão tributária em si. Porque muitas vezes é o que destrói a família. Sim. É o que destrói a empresa, por exemplo. Você não tem uma holding também de participações com acordo de sócios consolidado e os sócios, de repente, num determinado momento, começam a não ter mais consenso e você não tem mecanismo de tomada de decisão. Ou quando tem a falta de um dos sócios, né, Nath? E aí tem que Perfeito. subir o herdeiro dentro da empresa. A Natália uma vez falou para mim,
estamos construindo as regras em tempo de paz. Exato, Isso. Né? exato. Que é a melhor época, né, para você Melhor construir regra. Exato. Legal. E, Então- e só para finalizar, o que a Nath falou da harmonia é fundamental, né? A gente gosta muito de vender planejamento acessório e executar porque a gente sabe o valor que isso tem para a família. Não precisa ser um patrimônio relevante para ter briga. Nós temos exemplos muito próximos de patrimônios mínimos e que, quando o patriarca e a matriarca estão vivos, a harmonia está ali porque eles estão ali. Faltou um deles, um herdeiro que acha que tem que vender o imóvel para ontem, o outro herdeiro acha que tem que valorizar. Aí um herdeiro está morando na casa que era dos pais ainda, está cuidando da casa porque não está pagando segurança, o outro acha que ele tem que pagar aluguel. Começa a briga, daí eu estou falando de exemplos práticos, reais, né, em que isso acontece. Então, vale muito a pena pensar nisso e negociar em tempos de paz. Legal. Então, a gente falou dos impactos do compra e venda, locação, incorporação, permuta. Vocês querem falar mais um assunto para a gente concluir esse bloco ou podemos passar para o próximo bloco? Eu acho que a gente cobriu bem, né, os temas ali. Eu acho que da incorporação, né, pensando que a gente tem o nosso cliente, né, o nosso de vocês, o nosso principal cliente é o incorporador. Né? É importante falar que a gente tem a regra de transição do RET, né, então ele vai poder continuar pagando 4% para incorporações que eu registrar até o final de 2028 e fizer o pedido do RET. Né? Então, tem que sair o meu RI até o final de 28, eu protocolo o RET, né, até 31 de dezembro lá, aquele empreendimento inteiro fica no RET, pagar 4% sem precisar considerar crédito e débito, etc. Né? Então, por um lado, isso é muito bom porque dá essa estabilidade para o incorporador, mas o que a gente tem alertado até para os nossos clientes, né, principalmente a Nath já deu um exemplo, assim, eu estou falando de viabilidade. O teu empreendimento está no RET, a tua cadeia não está. O teu empreendimento vai ficar no RET, mas o empreiteiro que você contrata, aquele empreiteiro de mão de obra, que hoje paga lá muito pouco, né, ele não vai estar no RET. Enfim, tem tributação simples, MEI, etc., mas tem muitas empresas que não são MEI, não são simples e vão começar a pagar IBS e IBS e vão ter um acréscimo tributário muito grande. Isso vai impactar a viabilidade desse incorporador. Né? Porque, né, é um custo que esse empreiteiro não vai conseguir suportar sozinho, ele vai repassar no preço dele. Então, o imóvel vai ficar mais caro, obra vai ficar mais cara. Né? Então, por isso que a gente está chamando muito a atenção do pessoal de que é um impacto e é um impacto que vem para já. Legal. Então, concluindo esse bloco, vamos para o próximo bloco, que é Planejamento Patrimonial mais o ITCMD. A reforma não é só o IVA, certo, doutor? Porque o ITCMD virou protagonista agora. O ITCMD, ele é o imposto que mais impacta na herança e também no planejamento sucessório, porque os instrumentos que a gente utiliza para fazer planejamento sucessório, em algum momento eles podem, né, às vezes a gente consegue escapar, mas muitas vezes eles vão ser atingidos pelo ITCMD, que é o imposto que incide sobre herança ou doação. Como a gente cria as holdings, faz doação de cotas das holdings, né, em grande parte dos casos, essa doação tem o ITCMD, que hoje tem um tratamento que vai mudar. Né? Hoje existe a possibilidade das alíquotas serem progressivas do ITCMD, e o que a reforma tributária trouxe é a obrigação dessas alíquotas serem progressivas. Então, os estados eles vão ser obrigados a trabalhar de forma progressiva. Quanto maior o valor do bem doado, maior a alíquota. E aí existe já praticamente uma confirmação de que a gente vai ter um aumento do ITCMD, né, para a maioria dos estados, inclusive aqui no Paraná. Então a gente fez muito trabalho agora esse ano de um pessoal que queria se antecipar, né, queria já antecipar a sucessão, queria pagar o ITCMD agora com 4%, em vez de deixar para fazer isso ano que vem, quando possivelmente a gente tem um aumento aí para 8%. Quer complementar um pouco essa parte do ITCMD, Nath? Acho que né, você falou bem, e ficou alerta, assim, né? É o dobro, de 4 para 8, né? Então, a gente vê realmente a necessidade aí das pessoas e das famílias, de uma maneira geral, começarem a olhar para isso, né? Ainda mais aquelas famílias que não têm liquidez. Porque uma coisa é uma família que tem lá 10 milhões de patrimônio e precisa pagar 800 mil reais de imposto, né? E tem liquidez, é uma situação. Uhum. A família que não tem liquidez, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que, muitas vezes, queimar um imóvel,
né, para fazer um inventário, para conseguir pagar o tributo, enfim. Com certeza vocês assessoraram já a operação que passou por isso, né? Que é esse exemplo que você deu do centro, lá, aquele imóvel filé no centro, que tem 4 herdeiros, mas que não tem liquidez. Para poder trabalhar com o incorporador, você precisa resolver o inventário antes. E aí o incorporador, claro que ele vai negociar, ele vai achatar esse pessoal para falar assim, ok, eu pago o teu ITCMD e eu vou descontar da permuta. Né? E quanto maior for a família, maior o ITCMD. A gente às vezes já lidou com casos de que, né, eu tinha problema ali de ter que resolver 3 inventários, né? Porque os herdeiros vão morrendo também, o pessoal não resolve inventário, porque não teve planejamento sucessório, a família não quer mexer, porque vou ter que pagar imposto, vai deixando, vai morrendo mais gente, a família é muito grande, e aí vai virando uma bola de neve de ITCMD, e a família acaba apanhando numa negociação, né? A família que não tem condição de antecipar esse ITCMD, né, acaba perdendo. E é por isso que muitos empresários, querendo evitar que a sua família passe por isso, preferem falar, deixa eu resolver isso já, deixa eu já encaminhar toda a minha sucessão, já deixar o ITCMD recolhido com 4%, né, e aí eu evito que a minha família, né, tenha um prejuízo negocial. Ou, né, eventualmente fazer planejamento para fazer a sucessão em vida, mantendo, obviamente, poder de gestão por parte do patriarca, da matriarca. Então, a gente faz muito planejamento nesse sentido, para organizar a sucessão de maneira eficiente do ponto de vista tributário, que garanta que no evento morte, né, no falecimento, a gente tenha ali a regra do jogo bem estabelecida, né, que você consiga ter perenidade na gestão daquele patrimônio e harmonia familiar, que no final das contas é o que importa. Harmonia e facilidade também. Porque quando você já encaminha tudo numa holding, faz a doação das cotas com reserva de usufruto lá para preservar, né, os patriarcas, né, você elimina a necessidade de fazer aquele inventário com todo o bem. Sim. Você elimina uma burocracia e um custo. Porque o advogado, para fazer o inventário, cobra sobre o patrimônio. Sim. Cobra bem. Né? E um planejamento sucessório, você normalmente consegue, com um custo menor, já deixar tudo organizado, já antecipou, traz uma facilidade e uma economia para a família quando você precisa fazer, quando acaba acontecendo o falecimento dos patriarcas. Porque na prática são doação das cotas, algo assim ou não? A gente tem a possibilidade de fazer essa antecipação da sucessão via doação de cotas, mas existem outras ferramentas, né, a depender da estrutura familiar e principalmente da estrutura de caixa dos herdeiros, caixa contábil, né, a gente consegue muitas vezes fazer operações de compra e venda de cotas, de maneira a ter ainda mais eficiência tributária. Claro, um planejamento super sofisticado, tem que triangular com a parte contábil, mas muitas vezes eu nem preciso pagar o ITCMD, às vezes eu consigo fazer grande parte da antecipação de sucessão, né, quase sem recolher tributação. Eu queria só, a gente falando ainda de planejamento patrimonial, acho bem importante falar da tributação de dividendos, né? Que aí esquece a reforma tributária sobre o consumo, o IBS-CBS, que a gente estava falando até agora, tributação de dividendos, um fantasma que a gente viveu aí por muitos anos, agora ele chegou, né, e já está puxando o nosso pé aqui, a gente já está olhando aqui que, né, realmente a gente vai ter que começar a tributar os nossos dividendos a partir do ano que vem. Isso impacta muito as estruturas de planejamento patrimonial, por quê? Porque eu estou colocando o imóvel que estava na pessoa física, né, e que ele recebia a alocação diretamente na pessoa dele, eu estou colocando esse imóvel numa pessoa jurídica. Para esse dinheiro, para o rendimento, né, que o imóvel está proporcionando chegar para o sócio, eu faço isso via dividendos. E aí, passou de 50 mil, vai ter uma tributação. Isso gerou já até alguns comentários, assim, eu ouvi em um evento que eu estava, o pessoal falando, agora matou a holding imobiliária, porque se eu tenho que tributar os dividendos para chegar no sócio, então eu tenho uma desvantagem, né, e aí acabou com o trabalho. Né, mas é um pessoal que não fez conta. É um pessoal que provavelmente não atendeu clientes como nós já atendemos, né, Nath? 100 mil reais de locação por mês na pessoa física, 500 mil reais de locação por mês na pessoa física. Cara que pagava 27,5% ali de imposto de renda, né? Meio que, né, numa holding, ele ia pagar muito menos, mas não sabia. E que tem muitos imóveis locados, ou seja, ele vai pagar 27,5% mais IBS-CBS. Né? Esse exemplo da Nath dos 35% é real. Né? Esse faturamento na casa dos 500 mil por mês de locação na física vai pagar 35% de imposto, somando a tabela progressiva de imposto de renda com o IBS-CBS. Na pessoa jurídica, eu tenho uma tributação que começa ali nos 16%, né, com o IBS-CBS já na alocação,
E aí, quando eu entro com a tributação de dividendos, mesmo com a tributação dos dividendos que vão chegar para os sócios, eu vou estar numa casa ali, nesse mesmo exemplo, ali em torno de 28%. Então é 28 para 35%. Né? E outras faixas ali, eu estou falando de 25 para 34%. Ainda é vantagem, em muitos casos, eu ter a holding montada. Não é receita pronta, porque quando eu tenho uma receita pequena, ali até 10 mil reais, normalmente não vale a pena na pessoa jurídica. Mas rendas mais expressivas continua valendo a pena, mesmo precisando tributar os dividendos. E com relação à tributação de dividendos, a gente está com uma janela curta de decisão para o empresário, né? Isso, né? O legislador trouxe a oportunidade, né, essa janela de oportunidade, para que aqueles lucros acumulados e não distribuídos, que a gente faça atas de distribuição de lucro, né, ainda em 2025, registre essas atas para que nos próximos 3 anos, né, até 2028, exista essa janela de distribuição, portanto, sem pagar, né, essa tributação sobre dividendos. Então, é super importante, né, que os empresários olhem para os seus balanços, para a sua contabilidade, consultem os seus contadores, identifiquem, né, mas eu não tenho caixa, mas 99% das empresas que têm lucros a distribuir não tem caixa. Não tem caixa, mas na contabilidade tem o lucro lá a distribuir. Faça o planejamento, faça uma ata de distribuição de lucro, registre na junta comercial, porque vai economizar muito nos próximos 3 anos. E na mesma linha do que eu falei antes, da questão do IBS-CBS, para você organizar melhor a empresa para aproveitar os créditos, isso vale também para essa noção da distribuição de dividendos, né? Gastos pessoais que hoje a gente faz na física, né, passagem aérea, estadia e OAB, né? A OAB a gente paga na pessoa física. É um custo que é do escritório, então por que eu vou receber dividendos, tributar e pagar a minha OAB na pessoa física, né? E isso nos outros ramos de atividades, nas imobiliárias, né? Também tem muitos custos que a gente vai olhar e vai falar assim, faz muito mais sentido eu colocar na jurídica, não só pelo crédito do IBS-CBS, mas também para impactar menos a distribuição de dividendos. Né? Longe de eu estar recomendando custos pessoais na pessoa jurídica, né? Isso aí é distribuição disfarçada de lucros, a Receita vai tributar. Mas alguns custos faz muito sentido, a gente consegue sim jogar para a pessoa jurídica e otimizar essa tributação. Então, é um planejamento, é um tipo de medida protetiva que a gente tem que fazer desde já. Porque janeiro tá aí. E a gente vai tributar dividendos de janeiro. Eu fico imaginando o cara assistindo esse podcast em janeiro de 2026, falando, putz, perdi a oportunidade, né? Faz parte. A gente entra Tomara que a edição saia rápido. A gente entra aqui, geralmente o empresário, ele mistura muito CPF com CNPJ, né? Então, se a gente fosse falar disso, a gente ficaria aqui o dia todo. E tem mais um tema, se a gente tiver tempo para falar, que é o tema do CIB, né? Que é o cadastro dos imóveis, é o CPF dos imóveis, né? Não sei se já ouviram falar. Sim. Mas quando a gente fala de imóveis, de uma maneira geral, a gente tem bases de dados muito descentralizadas, né? Então, você pega a prefeitura lá, num órgão que é a prefeitura, tem dois números diferentes para o mesmo imóvel, né? Que é a indicação fiscal e a inscrição imobiliária, né? Esse mesmo imóvel está em outras bases de dados também descentralizadas. O 8º registro de imóveis, a matrícula 823, enfim. O que é esse CIB? É o CPF do imóvel. Então, a gente tem, a partir do momento da operacionalização do CIB, da concretização do CIB, a possibilidade de concentrar todas essas informações numa única base de dados. Isso vai fazer com que o mercado imobiliário, que muitas vezes é um mercado informal, né, ele passe a ter que se formalizar. Porque quantas vezes vocês não veem uma pessoa física alocando para outra pessoa física? Me paga aí 2, 3, 5 mil, não vamos declarar? Tá bom, não tem problema então, né? Ninguém vai declarar, locador não declara, locatário não declara. Mas o locador vai ter no seu imposto de renda que ele é proprietário daquele imóvel com CIB tal. Concorda comigo? Uhum. E o locatário vai ter no seu imposto de renda que a residência dele é o imóvel tal com CIB tal. Pronto. Cruzou. Cruzou.
Porque agora eu tenho a mesma base de dados. A Receita vai bater na porta do locador, como assim? Mas qual que é a relação de vocês? Não, é meu filho, sei lá, é meu enteado e eu tô emprestando um imóvel pra ele, tudo bem. Agora, não tô emprestando e ainda todo mês cai um Pix lá de 5 mil reais na conta do locador, já era, né? Então, esse é outro norte importante, né? O mercado imobiliário tende a se formalizar aí nos próximos anos. E tem aquele exemplo também, né, Nath, daquela pessoa, daquele que não é bem planejado, mas ele é espertinho, né? Então, ele sabe que a tributação na pessoa jurídica é menor, ele cria uma pessoa jurídica, mas ele não integraliza efetivamente o imóvel porque tem que pagar o ITBI. Sim. E aí, o que vai acontecer? Também pelo CIB, aí vai ficar muito mais fácil, né? O CIB lá do endereço desse imóvel, ele é propriedade cartular, né? É propriedade na matrícula, é da pessoa física ainda. E aí tem uma pessoa jurídica declarando aquele rendimento de aluguel. Né? Acabou, né? Esse tipo de informalidade a Receita vai estar anunciando com antecedência que ela vai cair em cima, né? Então, né, quem tiver esse tipo de situação, dá tempo ainda de correr atrás para regularizar. Legal, doutor Ricardo. Antes da gente se encaminhar para o encerramento, a gente está falando do ITCMD, né? Você quer concluir mais alguma coisa sobre as ferramentas, os kits desse imposto? Eu acho que você pode falar um pouco mais, né, Nath, da questão de planejamento acessório, eventualmente ferramentas em que a gente tem que não incide o ITCMD. Quando a gente fala de planejamento patrimonial acessório, as pessoas têm a impressão que a gente fala só de holding, né? Mas, na verdade, existem inúmeras ferramentas, né? A gente tem, muitas vezes, o empresário que não tem liquidez, às vezes não consegue fazer um planejamento com holding, ou às vezes não faz sentido, porque não tem tantos imóveis. A gente tem a possibilidade de utilizar ferramentas como um testamento, né, que é uma declaração de vontade sobre como, né, o que você quer que aconteça com os seus bens no seu falecimento. A gente tem ferramentas, inclusive, financeiras de liquidez para os herdeiros, né, como, por exemplo, instituição de seguro de vida. Eu não consigo antecipar minha sucessão, mas eu vou aqui instituir um seguro de vida para minha família ter liquidez lá na frente para fazer um pagamento de TCMD. Então, existem inúmeras ferramentas além da holding, né? O planejamento patrimonial acessório é sobre olhar para as particularidades de cada uma dessas famílias e entender o que faz sentido na prática, que nem sempre é holding, tá? Tem uma infinidade aí de coisas que podem ser feitas com esse objetivo. Legal. E eu acrescentaria ainda, vejo que esses instrumentos, eles evoluem, Sim. né? Ontem falamos sobre isso. Então, a importância de ter essa assessoria jurídica na evolução de alguma lei, mudança, tributação, a gente está bem amparado, né, Natália? Isso, né? Por exemplo, essas últimas alterações legislativas, elas fazem com que a gente tenha que se debruçar sobre, né, a reforma tributária, a reforma de dividendos, tributação sobre dividendos, para entender como é que isso vai encaixar nos planejamentos que eu já fiz, que eu estou em andamento, daqui para frente, enfim, então, o advogado, a gente fala, né, tem que sempre ser protagonista, né, a gente precisa se antecipar para os efeitos, para poder aplicar aquilo que faz sentido no dia a dia dos nossos clientes. Então, se encaminhando para o encerramento da minha parte, que eu vou fazer uma pergunta para você, Natália. Né, na prática, no que fazer amanhã, né, e é relacionado ao PPF, né, que é o planejamento. O primeiro ponto é sempre fazer um diagnóstico, né? Planejamento patrimonial acessório, diagnosticar, entender qual é o ativo, quais são as particularidades e os objetivos de cada uma das famílias. Mas isso, né, é um trabalho que não tem muita receita de bolo, né? Às vezes as pessoas acham que fazer holding é simples. E os maiores problemas que a gente vê dentro do escritório são de holdings feitas de maneira leviana, holdings feitas, e eu vou citar o contador aqui, mas, né, não é um problema com o contador, é que normalmente o contador tem um determinado drive que é economia de tributo. Isso. Nós, advogados, a gente vai olhar para outras coisas além da economia de tributo. Então, eu acho que o primeiro passo é entender que planejamento patrimonial acessório não é simples, a gente tem uma infinidade de coisas que tem que ser consideradas, e o primeiro passo é procurar um profissional que consiga lhe atender e entender a particularidade dos objetivos de cada família. Não achar que, por conta da reforma tributária, eu preciso sair criando holding e metendo imóvel né, integralizando, enfim, não é essa a sistemática. Tem que ter planejamento. Eu ouço bastante de clientes, olha, conversei com um amigo meu,
Para. Eu vi um Reels no Instagram. Esse teu amigo aí com certeza não vai te levar para um bom caminho É. quando é um assunto tão sério e tão delicado. Isso. Um assunto profissional. Certo. Então, encaminhando para o fim, né? Eu acho que o bate-papo foi muito legal. É uma maneira da gente orientar melhor os ouvintes e eles se preparar, se estruturar para se antecipar ao que ele pode ter prejuízo lá na frente, né, Natália? Isso. E o objetivo do Clube de Negócios Imobiliário é que a gente traga aqui no podcast esses conteúdos, mas também tem uma série de outros benefícios para o nosso cliente, que é a experiência. Então já fica aqui o convite para os nossos ouvintes. Nós, em janeiro, vamos ter uma experiência, um encontro presencial com o Dr. Ricardo, a doutora Natália, onde a gente vai trazer mais detalhes sobre esses temas para ajudar você no seu planejamento 2026. Eu agradeço a presença de todos aqui e a participação, e muito obrigado aí por vocês estar contribuindo com o sucesso do nosso canal. Obrigado, obrigado. Hoje eu aprendi muito, uma aula. O G2 justamente vem trazer essa mensagem, esse propósito de dar uma aula, né? Dar uma aula. Hoje o aprendizado aí dentro do nosso meio, tanto do meio jurídico quanto do meio imobiliário, é fundamental para a gente fazer a coisa com profissionalismo, dar próximos passos, principalmente com segurança. Obrigado. A gente que agradece, né, o convite, é uma honra, principalmente participar do primeiro episódio do G2, né, e dessa iniciativa de vocês que já deu certo, né, tenho certeza que vai ser enorme, é uma honra para a gente poder participar disso e também, de alguma maneira, educar o mercado, né, trazer conhecimento, trazer informação, gerar valor com base naquilo que a gente tem de conhecimento. Eu acho que a gente se faz, né, chega em mais lugares dessa maneira, né? Exato. O networking de valor hoje é sobre isso, né? Você dá conhecimento sem muitas vezes esperar nada em troca, e acho que a nossa parceria é muito sobre isso. Então, eu queria agradecer novamente o convite e a parceria. Eu agradeço também muito pelo espaço, pela parceria de sempre aí com vocês e nos colocar à disposição. Infelizmente, o assunto da reforma tributária está só começando, né? Durante muitos anos a gente vai ter muitos assuntos, muitos detalhamentos para falar, né? Então a gente fica à disposição, né? Retornaremos com certeza. E vida longa ao G2, né? Muito sucesso. A gente tem certeza que vai ser um projeto de muito sucesso e que vai voar como tudo que vocês colocam a mão voa, né? Com certeza vai ser de muito sucesso. Você falou um negócio interessante, né? É um assunto que está apenas começando. Então, nós aqui do G2, a gente vai trazer muitas iniciativas para continuar fermentando esse assunto, para cada vez mais orientar, porque eu acredito muito na repetição, né? Sim. Quanto mais a gente fala, mais a gente escuta, mais a gente fica atento ao que está acontecendo. E para não perder dinheiro, que é onde impacta no bolso, é melhor o pessoal seguir a gente aí e continuar acompanhando nossos movimentos. Com certeza. Obrigado, Legal. pessoal da Broto Campelo. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Até mais.